Pessoal, bom dia. Vamos começar então mais uma aula hoje. Bom, o que eu planejei hoje foi o seguinte: eu tinha selecionado algumas atividades para vocês que eu vou corrigir agora. A atividade, no caso, que eu selecionei é daquela parte que eu não corrigi na última aula. Então, vou colocar quais são as atividades aqui. A gente pega e segue a partir daí, então, tá bom? Então, lembrando que hoje é dia 19 de outubro, aula de matemática. É dia 19 de outubro de 2020, tá? Bom, o que eu vou fazer com vocês é aquela atividade do livro extra que eu mandei para vocês. Para ninguém se perder, eu vou colocar qual que é a página, qual que é a atividade e vou colocar também aqui, no caso, o exercício em si. Vou escrever de maneira resumida qual é o exercício, para vocês poderem se situar melhor. Muito bem. Então, a página é a página 176. O número é o número 51. Ele fala o seguinte, ele fala que dividindo esse polinômio que eu vou escrever aqui, o polinômio aqui no caso, vou chamar de p de x, que é o x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais mx, mais 4. Dividindo esse polinômio por x mais 2, ele fala que obtém-se o resto, né? Obtém-se como quociente. Então, você vai ter esse quociente aqui. O quociente aqui, no caso, é o x ao quadrado menos 4x mais 5. Ele pergunta para a gente qual vai ser o resto da divisão. Ele pergunta para a gente, então, qual vai ser o resto aqui da divisão. Então, ele fala que dividindo esse polinômio aqui por esse, tem esse quociente, e ele pergunta para a gente quem que é o resto aqui da divisão aqui. Beleza, então, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa continha aí, né? Bom, a ideia aqui é o seguinte, né? Como é que a gente faz uma conta dessa, então? Lembrando que nós estamos utilizando aqui Birut-Ruffini. Se eu estou utilizando aqui Birut-Ruffini, então, eu posso falar o seguinte, posso falar que eu tenho aqui x ao cubo, 2x ao quadrado, mx e aqui 4. Esse aqui é o nosso polinômio. Eu vou tirar aqui os coeficientes, menos 1, 2. Percebam que o coeficiente aqui do x é o próprio m. Eu vou usar o m mesmo. E aqui 4. Vou colocar aquele traço padrão aqui para a gente formar a nossa trave. E aqui eu posso pegar e igualar isso aqui a zero, porque eu vou ter x igual a menos 2. Então, eu posso pegar e colocar o menos 2 aqui. Aí eu vou executar aquele processo que nós já trabalhamos várias vezes, que multiplica e soma, né? Então, por exemplo, 1 que multiplica menos 2 dá menos 2. Menos 2 menos 2, menos 4. Menos 4 que multiplica menos 2 vai dar 8. 8 mais m dá 8. 8 mais m vai ficar, pode ser 8 mais m ou m mais 8. Vou colocar na sequência m mais 8. Depois, m mais 8 que multiplica menos 2 dá menos 2m menos 16. Então, eu posso colocar mais 4, fica menos 2m menos 16 mais 4 que está aqui. Multipliquei, dá menos 2m. 8 que multiplica 2 dá menos 16 mais 4. Dessa maneira aqui, eu vou ter o seguinte, olha, vamos lá. Essa última parcela aqui, então, que fica aqui mais à direita, vai ser sempre o resto. Esse cara aqui é o resto. Então, dá para perceber que o resto vai ser um menos 2m, menos 16 com 4 aqui vai dar menos 12. Por sua vez, aqui eu vou ter m mais 8, aqui 4x, porque eu sempre vou acrescentando a letra, né? O primeiro termo é independente, o segundo termo tem um x e o último termo aqui tem um x ao quadrado. Esse aqui, então, é o nosso quociente. No entanto, foi dado pelo exercício que o quociente é esse valor aqui em cima. Então, eu vou trabalhar com ele, vou reescrever aqui embaixo. Vou colocar de caneta vermelha só para diferenciar. Ó, o x ao quadrado, menos 4x e aqui 5.
Logo, esses dois últimos aqui à direita, eu posso pegar e igualar. Posso falar que m mais 8 é igual a 5. Logo, o nosso m aqui vai ser igual a 5 menos 8, que dá, então, menos 3. Acertando aqui. Isso. Aí eu vou ter o seguinte, o nosso m aqui ele vale menos 3, então. Daí eu consigo pegar e finalizar a continha. Por quê? Porque eu sei que o resto, aqui, ó, o que ele pergunta para a gente fazer é calcular o valor do resto. O resto está aqui. Eu sei que é menos 2m mais menos 12. Então, eu posso falar que o resto vai ser igual a menos 2 vezes o m, que é menos 3, menos 12. Então, dá 6 menos 12, que vai dar, então, menos 6. Logo, o resto aqui vai ser igual a menos 6. Tranquilo a primeira conta aqui, de boa? Muito bem. Continuando, então, vamos lá. Eu passei também o número 52 aqui. O 52 é o seguinte, ó, ele dá para a gente esse polinômio que eu vou escrever aqui. Dá esse polinômio aqui e fala o seguinte, fala que esse polinômio é divisível por x menos 2. Então, ele fala que é divisível, esse camarada aqui é divisível por x menos 2. Aí tem que pegar e assumir o seguinte, sempre que você falar que um polinômio é divisível pelo outro, significa, então, que o resto vai ter que ser igual a zero. Tá? Sempre que um polinômio for divisível pelo outro, é porque o resto tem que ser zero. Então, teremos o seguinte. Eu vou pegar essa parte aqui, vai igualar a zero, que vai dar x igual a 2. Vai ficar mais fácil se eu pegar e utilizar o teorema do resto. Pelo teorema do resto, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que o resto da divisão desse polinômio por esse aqui, ele vai ser dado pelo f de 2. É o f de 2. Porque quando eu pego x menos 0 igual o x menos 2 igual a 0, dá x igual a 2. Se ele é divisível, significa então que o resto tem que ser igual a 0. Na prática, o que eu vou ter aqui vai ser uma equação do primeiro grau. Ó. Fica 4 vezes 2 a quarta, 5 vezes 2 ao quadrado, 2 vezes 2 mais m igual a 0. Dá, na verdade, uma equação do primeiro grau. E o foco da gente aqui é resolver essa equação do primeiro grau aí. Então, olha só. 2 à quarta potência dá 16. 16 que multiplica 4 vai dar 64. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. Mais 4 mais m. Aí eu vou ter aqui o seguinte, se eu somar 64 mais 4 vai dar 68. 68 aqui é igual a zero, né? Vai ficar assim, ó, 64 mais 4, 68. 68 menos 20 vai dar 48. Logo, o nosso m aqui vai ser igual a menos 48, finalizando aqui. Deixa eu só confirmar as contas aqui. Ó, 2 à quarta vai dar... Substituir aqui. 2 à quarta é 16. 16 vezes 4 é 64. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 é 20. Aqui dá 4. 64 mais 4, 68. 68 menos 20 vai dar 48. Isso. Certinho? Aí eu vou fazer com vocês agora... Ah, tá. Esse foi o número 52. Eu vou fazer com vocês agora as atividades que eu passei na última aula, que é de um outro livro ainda. Então, eu mandei as fotos na última aula. Só para deixar bem claro, na última aula a atividade foi passada desse livro aqui, que é o livro do Manuel Paiva, o autor, tá? Manuel Paiva, e é Matemática, volume 3, basicamente.
Aí eu peguei e mandei as fotos para vocês das atividades no grupo. Se você analisar, eu mandei as fotos da atividade, mandei também quais eram as atividades. Aí eu comecei da página 159. Passei o 21, 22, 23 e 24. Eu vou começar então a correção por essa página. 159, só um minutinho aí. Perfeito, vamos lá. Então tá, aí dessa página aí eu passei o 1, o 21, 22, 23 e 24. Vamos começar por ele. No caso, só para assinalar qual que é a atividade, está aqui. O 21, né? O 22, o 23 e o 24. E vocês têm fotos disso aqui que eu mandei para o grupo de WhatsApp de vocês. Então, vou colocar livro. Esse livro aqui é o livro do Paiva, que é o Manuel Paiva. Muito bem. Então, página 159, número 21. Aí fala o seguinte, pessoal. Calcule o resto da divisão de P de x por D de x nos seguintes casos. Basicamente, o que ele pergunta para a gente é calcular o resto, ou seja, é usar o teorema do resto, que é o que nós faremos aqui. Aí, a primeira conta está assim, P de x, 3x à quarta, 2x ao cubo, mais 1, e o divisor que ele chamou de D é um x menos 2. Então, se ele pede o resto da divisão, pessoal, isso aqui é só pegar e utilizar o teorema do resto. Tem um processo, né? Tem um algoritmo aqui para a gente fazer isso. Eu vou igualar isso aqui a 0. Eu vou ter x igual a 2. Primeiramente, eu acho o resto, eu acho o valor da raiz quando eu pego essa parte aqui igual a 0. Aí, uma vez feito isso, agora eu vou substituir. Ó. No lugar desse x, vou colocar esse 2. Então, o resto aqui, ele é o P de 2. Vai dar 3 vezes 2 à quarta potência, 2 vezes 2 ao cubo, mais 1. 2 à quarta é 16. Se você pegar o 16 e multiplicar por 3, dá 48. Vamos só confirmar aqui, ó, 3 vezes 16, 48, certinho. 2 ao cubo aqui é 8. 8 vezes 2 é 16, mais 1. Então, 2 à quarta é 16, multiplicar 3, 48. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2 é 16, mais 1. Logo, essa conta fica 48 menos 16 mais 1, que dá, então, 33. Logo, o resto aqui vai ser igual a 33. Legal? Tranquilo? Então, é só fazer isso aqui. Isso a gente vai fazer em cada questão, em cada item. Então, beleza. Vamos passar para o próximo aqui. Letra B. A letra B eu tenho um P de x igual a 1x ao cubo mais 6x ao quadrado, 5x menos 10. E o divisor aqui, neste caso, é um x mais 1. É um x mais 1. Muito bem. Aí o processo é análogo, o processo é exatamente o mesmo. Vou pegar esse x mais 1 e vou igualar a 0, que dá x igual a menos 1. E esse valor aqui eu substituo aqui nesse x aqui. Então, o resto, ele vai ser igual a p de menos 1. Menos 1 ao cubo, 6 vezes menos 1 ao quadrado, 5 vezes menos 1 e menos 10 aqui. Bom, menos 1 ao cubo aqui, gente, vai dar, no caso, 1 positivo. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 6 é 6. Opa, dá menos 1 aqui. Ó. Menos 1 ao cubo é menos 1. Dá menos 1, no caso, negativo obviamente. Continuando. Menos 5 aqui, que multiplica menos 1, vai dar 5 positivo. E menos 10.
Dessa maneira, eu vou ter o seguinte, ó, fazendo a continha. Menos 1, menos 10 é menos 11. E 6 mais 5 vai dar 11 positivo. 11 menos 11 é 0. Termina aqui no 0, então. Muito bem. Continuando aqui na letra C. A letra C é o seguinte, ele te dá esse polinômio aqui, que nesse caso é um 3x à quarta. Na verdade, 32, hein? Desculpa, 32x à quarta, menos 8x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 1. E me dá um d de x aqui, igual a x menos meio. E pede para resolver normalmente aqui. Nesse caso, vai igualar a zero. Vai igualar a zero. E vou ter x igual a 1 meio positivo. E vou trabalhar com isso aí, pessoal. E vou substituir e trabalhar com isso aqui. Então, fica P de 1 meio. O que vai ser esse P de 1 meio? Eu vou substituir. Aqui, ó. 32 vezes 1 meio elevado à quarta potência. Um minutinho que eu errei o sinal aqui. Aqui, menos, né? Menos aqui. 8 vezes 1 meio elevado ao cubo, mais 1 meio elevado ao quadrado, menos 1. Daqui eu vou ter o seguinte, ó. Se eu pegar 1 e elevar à quarta potência, vai dar 1 mesmo. 1 vezes 32 é 32. 2 à quarta vai dar 16. Menos 8. 1 ao cubo é 1. 2 elevado ao cubo aqui vai dar 8 mesmo. Mais 1 elevado ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Menos 1. Aí tem que fazer essa continha aqui, pessoal. Essa continha ela sai fácil até. Por quê? Porque 32 dividido aqui por 16 dá 2. Menos 1, mais 1 quarto, menos 1. Bom, olha só, 2 menos 1 vai dar 0. Então vai sobrar só 1 quarto aqui. Exato. Então esse número aqui foi o número 21, em que eu apliquei o teorema do resto, né? Para você poder calcular o resto aqui da divisão. Aí depois tem o número aqui, que é o número 22, que eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá então, número 22. O resto da divisão desse polinômio que eu vou escrever aqui, o resto da divisão do polinômio p de x igual a 3x à quinta, 2x à quarta, 3kx ao cubo, x menos 1. Então, o resto da divisão desse polinômio por x mais 1 é 4. Então, deixa eu só pegar melhorar isso aqui. Então, o resto da divisão desse polinômio por esse aqui, no caso, esse resto aqui, o resto vai ser igual a 4. Aí ele pergunta para a gente quem que é o valor de K. Ele pergunta para a gente quem vai ser, então, o valor de K. Então, na verdade, eu usei uma letra ruim aqui, eu vou colocar um D de divisor, que em geral o que você usa para quociente. Então, ele está falando o seguinte, que se eu pegar esse polinômio p de x que está aqui, o polinômio p de x, percebam que o polinômio p de x, um dos coeficientes dele aqui acaba tendo um k. Né? Então, se eu pegar esse polinômio e dividir por esse polinômio aqui de baixo, que eu vou chamar de polinômio d, que é mais coerente, ele dá resto 4. Então, ele pergunta para a gente aqui quem vai ser esse valor de K. Então, o nosso foco aqui vai ser calcular quem é esse valor de K.
Essa conta parece uma conta difícil, mas não é. Uma conta tranquila. É só você lembrar o seguinte, que para você calcular aqui o divisor, primeiramente, eu vou pegar isso aqui, vou igualar a zero, né? Vou trabalhar com isso aqui. Então, fica x mais 1 igual a zero, vai dar x igual a menos 1. Pelo teorema do resto, eu vou ter, então, que p de menos 1, que é quando eu pego o divisor igual a zero, vai ser igual ao resto, que é 4, que foi dado aqui, que é a nossa hipótese. O que eu vou fazer agora aqui é substituir. Fica assim, 3 vezes menos 1 à quinta, 2 vezes menos 1 à quarta, 3k, que multiplica menos 1 elevado ao cubo, mais menos 1 de novo, igual ao resto, que é 4. Então, substituir. Menos 1 à quinta, menos 1 à quarta, menos 1 ao cubo, menos 1 igual a 4. Aí eu vou trabalhar com isso aqui, gente. Ó. Menos 1 à quinta é menos 1, que multiplica 3 dá menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 ao cubo é menos 1, que multiplica 3 dá menos 3. Menos 1 igual a 4. Aí agora eu vou pegar e vou resolver essa equação. Percebam que isso aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Aí se eu fizer a seguinte conta, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá para cortar aqui, ó. Certo? Fica uma conta mais simplificada. Menos 3k. Joga para cá, fica positivo. Dá menos 7 sobre 4, então. Opa, a besteirinha aqui. Menos 7 sobre, ó, é 3, né? Pera aí. Sobre 3, pessoal. Só um minutinho para a gente poder retificar isso aqui. Sobre 3 e aqui é sobre 3 também. Bom, esse foi o número 22. Vou fazer com vocês agora, então, pessoal, o número 23, que segue mais ou menos a mesma ideia. O 23 é o seguinte, ó, é um exercício, inclusive, da PUC do Rio. O resto da divisão do polinômio, que eu vou escrever aqui, vou chamar de polinômio p de x. Sempre é interessante dar nome aos polinômios. X ao cubo, p de x. Então, o resto aqui da divisão desse polinômio por x mais 1, isso aqui vai ter resto igual a 4. E o resto da divisão do mesmo polinômio por x menos 1, ele acaba dando o resto igual a 8. Então, pega esse polinômio aqui. Se eu dividir por esse, você tem resto 4. Pega esse polinômio aqui. Se eu dividir por esse aqui, eu vou ter resto igual a 8. Muito bem. Dessa maneira aqui, eu vou utilizar, então, essas duas hipóteses aqui para calcular o valor que falta. O valor que, no caso, o que ele pede para a gente calcular aqui é quem é o P e quem é o Q nesse polinômio aqui. Como é que eu procedo, então, pessoal? Vou pegar a primeira hipótese aqui. Se eu dividir por x mais 1, eu vou ter resto igual a 4. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou igualar isso aqui a zero, que dá x igual a menos 1. Logo, o P de menos 1, que é quando eu pego e substituo no lugar do x o menos 1, aqui é só px, não é p de x, não, isso aqui é só px. Px, assim, sem os parênteses. Muito bem. Vai ficar p que multiplica menos 1, mais q, então aqui vai ter resto igual a 4. Então, olha, no lugar do x eu coloquei o menos 1, certo? Igual a 4. Percebam o que aqui vai dar.
Menos 1 ao cubo é menos 1. P que multiplica menos 1 dá menos P. Mais Q igual a 4. Muito bem. Aí, organizando isso aqui, gente, vai ficar assim, menos P mais Q igual, joga esse menos 1 para cá, ele fica positivo. Então, fica 4 mais 1, que vai dar 5. Muito bem. Agora, aqui, ó, se eu pegar e dividir o x menos 1, vou igualar isso aqui a 0, vai dar x igual a 1. O resto aqui vai ser 8. O resto aqui é 8. Então, eu posso falar que o P de 1 vai ser 1 elevado ao cubo, P vezes 1, mais Q igual a 8, que é o 8 que está aqui. Logo, P mais Q vai ser 8 menos 1, que é 7. Então, temos esse. Né? Temos duas equações aqui. O foco da gente aqui agora é resolver essas duas equações. É o que eu farei agora. Resolvendo aqui um sistema formado por essas duas equações, eu consigo achar o P e o Q, que é o que está sendo pedido aí pelo exercício. Vou montar o sistema aqui de equações. Tá? Fica menos P mais Q igual a 5. E aqui P mais Q igual a 7. Resolvendo aqui, pessoal, esse cancela com esse, que vai dar 2Q. Aqui dá 12. Logo, essa conta aqui vai ser igual a 6. Aí substitui, pega qualquer uma das equações, por exemplo, a primeira, substituindo aqui. Então, vai dar P igual a 1, outro P igual a... o outro Q igual a 6. Deixa eu ver o que ele pergunta aqui. Ele pergunta só o valor de P. O P vale 1. Então, a resposta aqui, basicamente, no exercício, é apenas 1, que ele só pergunta quem é o valor de P. Acabei achando os dois, P e o Q. Muito bem, vamos continuar. Bom, vou fazer o último exercício de hoje, né? Vamos fazer mais um hoje que ainda dá tempo. Então, esse foi o 23. Para finalizar essa primeira lista aqui de exercícios, eu vou fazer com vocês o número 24. O 24, ele fala assim, ó, na divisão do polinômio f por x menos 2, obtém-se... Vamos com calma. Então, tem um polinômio f. Se eu pegar esse polinômio f aqui e dividir, né? Esse aqui é o polinômio que a gente vai dividir. Então, o divisor aqui é o x menos 2. Ele fala que eu obtenho o quociente. Pegar esse e dividir por esse aqui, eu vou ter o quociente. O quociente x ao quadrado menos 2x mais 1. E vou ter aqui o resto igual a 1. Então, o resto da divisão de f por x mais 1 é... Então, o que ele pergunta para a gente, isso aqui são as hipóteses. Então, se eu pegar esse f e dividir por x mais 1, quem vai ser o resto? É isso que ele pergunta para a gente. Então, se eu pegar esse polinômio e dividir por isso aqui, dá esse quociente e esse resto. Se eu pegar esse polinômio e dividir por x mais 1, quem é que vai ser o resto? Isso aqui é tranquilo, parece que é difícil, mas não é não. É só lembrar, vamos fazer um exemplo com números que fica fácil para entender. Suponha que eu tenho o número 20 e queira dividir isso aqui por 3. 20 dividido por 3. Bom, 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18, sobra resto 2. Então, percebam que o 20, que é o dividendo, ele vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, que é
2. Ou seja, o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso aqui funciona também com letras. Então, nesse caso aqui, o nosso polinômio f, que está aqui, ó, ele vai ser o dividendo. Ele vai ser igual ao divisor, que é o x, menos 2, que multiplica o quociente, que é o x ao quadrado, 2x mais 1, mais o resto, que é 1. Então, teremos x que multiplica x ao quadrado é x ao cubo. X que multiplica 2x, 2x ao quadrado, x vezes 1 vai dar x. Isso. 2x ao quadrado, 4x e menos 2. E mais 1 aqui. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso. Correto. Logo, vou ter o seguinte, eu somando aqui, fica x ao cubo, tá? Menos 2x ao quadrado com menos 2x aqui, vai dar menos 2x à quarta potência. Então, vai dar menos 4x ao quadrado, melhor dizendo. Esse x com esse 4x aqui vai dar 5x. E o menos 2 com menos 1, e o menos 2 com mais 1 vai ficar, no caso, menos 1. Deixa eu confirmar se realmente é isso aqui. Ó. X ao cubo, menos 4. X com 4x vai dar 5x. E menos 2 mais 1 vai dar 1 positivo. O que dá para fazer agora, então? Vamos lá, vamos ver o que vai dar para fazer agora, então. Bom, o que dá para fazer agora é o seguinte, essa aqui vai ser a nossa função f. Agora eu consigo responder. Se eu pegar essa função e dividir pelo x mais 1, qual vai ser o resto? Então, essa foi a primeira parte da questão, foi achar quem foi o polinômio, quem foi o nosso polinômio aqui. Agora, o que eu faço é o seguinte, se eu pegar o f e dividir ele pelo x mais 1, então ele pergunta para a gente quem que é o resto. Essa é a pergunta que ele faz. Aí teremos o seguinte, ó. Vou pegar o x mais 1 aqui, vou igualar a 0, que dá menos 1. Em suma, é só calcular quem que é o f de menos 1, que é substituir aqui, ó. Já que eu já tenho o polinômio, então teremos menos 1 ao cubo é 1, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 4 é 4, menos 5 menos 1. Logo, aproveitando aqui a última linha do caderno, teremos 1 menos 1 cancela, fica menos 9. Então, o resto aqui, que é o que está sendo perguntado pelo exercício, vai ser, no caso... Opa, peraí, que tem um probleminha aqui. Menos 11 aí. Ah, claro, pessoal, olha só. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então, vai dar menos 11. Desculpa aí que a conta... Aqui faltou um sinalzinho. Então, a conta aqui deu menos 11. Só consertar aqui, fica todo mundo feliz. Pronto. É isso aí, gente. As atividades que eu iria corrigir hoje são essas. Aí eu vou parar aqui. Tem mais coisa para corrigir? Tem. Aí na quarta-feira eu continuo a correção. Tá? Então eu paro por aqui hoje. Desejo a todos um bom dia. E na quarta-feira, no mesmo horário, às 10 horas, eu retorno com vocês para a gente fazer essa correção aqui. Tá bom, pessoal? Então até quarta-feira.